até o versículo de número 12, continuamos com as autoridades romanas inquirindo o Mestre, inquirindo Jesus. Partimos do versículo de número 6, com mais uma pergunta proferida por Pilatos, que gostava de perguntar a Jesus. Você lembra que a primeira pergunta que nós vimos contém-se no versículo de número 3, e estudamos exaustivamente no domingo passado, onde vimos a pergunta de Pilatos se Jesus era o rei dos judeus. A segunda pergunta agora está aí no verso 6. Perguntou se Jesus, se aquele homem era galileu. Então, diante do nosso objetivo nessa noite de apresentar Jesus diante de Pilatos, a pergunta que vamos analisar hoje é a segunda pergunta que Pilatos coloca a Jesus. Você é galileu? Perguntou a Pilatos. Pilatos perguntou isso a Jesus. Mas antes de respondermos essa pergunta, é importante você orar e falar: Senhor, fale comigo, ilumine, traz ao meu pensamento aquilo que Lucas queria transmitir a Teófilo naquele primeiro período e às igrejas do primeiro século. Peça a Deus: Senhor, eu quero aplicar a tua palavra hoje no meu coração, eu preciso. Então esse momento tem sido um momento muito especial em que você vai respirar fundo, vai falar: Senhor, fala comigo, preciso ouvir a tua voz. E o Senhor vai falar com você, porque o Senhor é um Deus que fala conosco através da sua palavra. Olha aí um pouquinho. Conte ao Senhor como está o seu coração, sua consciência, sua mente. E pensa a Ele: Senhor, eu preciso entender o que o Senhor tem para mim nessa noite. Tua palavra, Senhor, é inspirada. Tua palavra é objetiva. Texto está aqui, é bem claro. Porém, nós precisamos do Seu Santo Espírito para lançar luz lúmine sobre a nossa mente, sobre a nossa consciência, sobre o nosso coração, de forma, Senhor, personalista. Cada irmão, cada irmã que está veio ouvi-lo. E eu tenho certeza que a tua palavra fala. Portanto, fale à mente, ao coração do meu irmão, da minha irmã. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa igreja, por cada pessoa que está aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe meu irmão, trouxe minha irmã. E isso é um ato do Senhor, incondicional da tua misericórdia. Porque nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o Senhor nos trouxe a essa casa. Foi o Senhor que nos trouxe. Te agradecemos, ó Pai, pelo finalzinho desse dia. Assim como o Senhor, aguardando o mundo inteiro nesse instante, os teus filhos, protegendo aqueles que estão em risco de vida. O Senhor está nos protegendo dentro dessa casa agora, Pai. Como um marinheiro que tem que enfrentar o violento mar, o Senhor nos protege. Obrigado, Senhor, por esses irmãos queridos que estão aqui, vieram conversar com o Senhor. Fale a eles. Só o Senhor pode falar de forma tão pessoal. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a primeira pergunta foi se Jesus era o rei dos judeus. Continuamos nessa engrenagem de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos. É o primeiro momento do julgamento de Jesus.
Feito Pôncio Pilatos, essa pergunta no seu pronto julgamento, vimos isso na semana passada. Pilatos, na realidade, tinha algumas intenções por trás de tudo isso, intenções históricas e também teológicas. Aqui nós podemos ver Pilatos como governador romano, e na realidade ele estava preocupado com a instabilidade política e a manutenção da ordem pública. A primeiro momento, ele como gestor estava preocupado com isso. Não havia um gás lacrimogêneo, não havia a PM para defendê-lo, não havia escudo, nem cacetex, então o povo está ali, a turma poderia se formar, e Pilatos seria responsável, claro, pela segurança e pela ordem pública naquele momento. Ele está preocupado com isso. A afirmação de ser rei dos judeus poderia ser vista também como uma reivindicação política, sugerindo uma possível revolta ou desafio ao poder de Roma. Entre outras questões, eles estavam inquirindo Cristo: realmente você é um rei? Que história é essa? Não pode haver dois reis. Pilatos precisava determinar se aquele Cristo que estava ali representava realmente uma ameaça ao governo romano, pois na cabeça de Pilatos, Jesus não era tudo aquilo que eles estavam querendo dizer que era, e que oferecia toda aquela insegurança, estabilidade, porque Jesus nunca quis ser político. Nós focamos isso, nós vimos isso. Portanto, essa primeira pergunta, atrás do rei dos judeus, ele é crucial para encapsular as tensões políticas, religiosas e espirituais que vai culminar na sentença das autoridades, que é a crucificação de Jesus. O ato de revelar-se as diferenças e expectativas no papel do Messias é a complexidade da interação entre as autoridades judaicas e as romanas da época. Há um conflito ali entre as autoridades espirituais judaicas e também as autoridades romanas presentes. E nós exaurimos bem esse assunto ao verificar que, na realidade, as autoridades judaicas queriam extirpar aquele Cristo, e era uma ameaça. Sempre foi o propósito das autoridades judaicas matar Cristo. Hoje, o meu resumo nessa noite é: Jesus foi entregue, Jesus vai ser entregue, Jesus vai ser morto pelo desígnio e pelo decreto de Deus. Afinal, a gente fala um pouquinho sobre essa questão do desígnio e do decreto de Deus, que não alterna aquilo que tem que acontecer. Então, escreva aí: se alguma coisa tiver que acontecer com você, filho de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Pois aconteceu com Jesus Cristo, pelo desígnio e pelo decreto de Deus. Nós somos filhos de Deus pela oração. E o que Deus decretou para todos nós, irmãos, há de acontecer. Nenhum só dos planos de Deus, dos desígnios de Deus, furta ou passa de nossa vida. Então eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei se você está preocupado, ansioso, mas eu quero dizer algo para você: tudo que tem que acontecer com você, se foi decretado por Deus, designado por Deus, vai acontecer. Tudo. Tudo é tudo mesmo. Tudo de bom, você julga ser bom, e tudo de dificuldade, de tribulação, de lutas, de choro, de cruz, de morte. Nenhum decreto de Deus pode ser alternado sobre a vida do eleito. Você tem isso? Você tem consciência disso? É isso que a gente vai ver, irmãos. Sabe por quê? A gente vê uma geração de crentes, de igrejas e de pastores que não ensinam isso. A gente é tomado de uma filosofia de que nós achamos que, por sermos filhos de Deus por adoção, não
sofrer, não precisamos tomar a nossa cruz, não precisamos tomar o nosso fardo, não precisamos, só basta ordenar, só basta decretar, só basta gritar que você é filho de Deus, e toda dificuldade, todo decreto, todo desígnio de Deus sai da sua vida. Eu já vi gente ordenando a Deus: Deus, eu não aceito isso, sai essa tribulação da minha vida. Sendo Jesus Deus, Ele poderia, como Deus, não passar por isso. Nós estamos no início do escárnio. Aqui você já tem um escárniozinho, né? Pequenininho, porque ele vai sofrer muito no físico daqui para baixo. Aqui você tem uma ridicularização de alguém que coloca um manto e começa a debochar: olha o rei, olha o rei, olha o céu. Já começa a brincar com a imagem de Cristo. O verso 6 e o verso 7, os acusadores estão em prontidão. Os acusadores teriam considerado sua observação de que Jesus era um galileu, um homem da Galileia, sendo um golpe mestre. A Galileia não fora sempre o principal viveiro da revolução. Pensa-se que na batalha de Herodes o Grande contra as guerrilhas, os zelotes, os patriarcas que desde então viviam sempre causando tumultos, distúrbios com o governo romano, ali na Galileia, muito bem, essa era uma região que Jesus pertencia, e ele mesmo era um dos que causavam distúrbio na prática religiosa daquele povo, na questão da revolução sociológica que aquelas pessoas viviam. Jesus causava sim dificuldade para aquelas pessoas. Poucos compreendiam exatamente quando pensavam que marcavam um ponto contra Jesus e que provavelmente tinham convencido Pilatos que tomasse a medida necessária, e a medida necessária é que já nessa primeira entrevista, nesse primeiro inquérito, Jesus fosse condenado, sem direito à ampla defesa. Jesus, o que eles queriam é: Pilatos, condena logo Jesus, você quer matá-lo aqui. Esperava-se que Pilatos tomasse essa atitude. Mas por que Pilatos, irmãos, consistentes do seu propósito, quase até o fim do julgamento, há de ver um vínculo entre Jesus e ele, conhecedor então da jurisdição, ele diz: peraí, quem é o governador da Galileia? Ah, não é Herodes. Eu não vejo por que te condenar esse homem aqui. Isso aqui é uma questão de inveja religiosa. Então a jurisdição, quem pode julgar é quem é o juiz, o governador da Galileia. Ele é o Galileu. E nesse momento, então, ele vê uma oportunidade do qual estivera esperando para se livrar desse assunto irritante e perigoso, como nós já vimos. Porque um passo fora do compasso, Pilatos colocaria fogo em Roma. Ele sabia disso. Então o que ele faz, irmãos? Verso 2. Ele entende que naquele momento estava ali quem tinha autoridade, competência para julgar Jesus. Para entender o que ora acontece no versículo de número 8, por favor, dê uma olhadinha ali. Herodes, vendo a Jesus sobremaneira, se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, porque ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. A fama de Jesus corria por todos os lugares. Na realidade, aquele governador que já ouvia ter falado sobre Jesus, ele não queria conhecer o Senhor Jesus, ele queria um espetáculo, ele queria ver um milagre, um sinal, algo sobrenatural
Pode ser que você mesmo, em algum momento da sua vida, você só queria o milagre de Jesus, a resposta de Jesus, a bênção que Jesus poderia te dar. E é isso que esse homem poderoso queria. Para entender esse versículo, é necessário ter em mente que no ano 4 antes de Cristo nascer, quando da morte do seu pai, Herodes Antipas, foi feito um tetrarca da Galileia e da Pérea, e mais tarde, ao visitar o seu meu irmão, Herodes Filipe, esses nomes, Herodes, são populares aí. Nós temos um problema sério. Porque esse Herodes Filipe vai enamorar-se, apaixonar-se pela esposa desse chamado Herodias. Romance ilegal, imoral, pecaminoso estava pronto. Esse Herodes aí. Os dois amantes ilícitos então fogem. Pelo pecado de haver tomado a esposa de seu irmão, acontece agora uma severa e reiterada repreensão daquele que foi o último profeta, daquele que, ao bel prazer de uma ninfeta de 15 anos, induzida, manipulada por uma mãe violenta, sanguinária, perde a cabeça de João Batista. Eu quero que você volte a essa cena, porque essa cena é importante para esse momento. É desse Herodes que manda matar o preparador do caminho de Jesus, o último profeta. E depois dessa cena, em que aquela menina de 15 anos dança e encanta todos do palácio, e ela perde a cabeça de João Batista, fica gravado na memória de Herodes, a cabeça de João naquele ponto. E a partir de agora, Herodes quer se livrar dessa cena. E tudo que ele faz, na realidade, é suplicar, é conviver com essa imagem durante toda a sua vida. Herodes Antipas totalmente prometeu dar então a Herodias qualquer coisa que ela pedisse, e ele deu realmente aquilo que ela pediu ali. E quando você lê a palavra do Senhor, mais tarde, quando Herodes sabe das maravilhas das obras do Senhor Jesus, em Mateus 14, 6, 12, Lucas 9, 7, ele confunde. Ele acha que Jesus é a ressurreição de João. Na realidade, o que ele quer, por causa dessa cena que está correndo na vida dele, é que João, aquele que ele sacrificou, estivesse vivo de novo, estivesse revivido. Fosse o Espírito de João, através de Jesus, não, é João, Jesus. No final do ministério de Cristo, alguns dos fariseus dizem para Jesus: olha, Herodes está tão louco, querendo te conhecer, realmente ver se é João. Ele queria que fosse João, que ele agora está te procurando para te matar. Se você não for João, você vai morrer de novo. Se for João, vai morrer de novo também. A presença de Jesus em qualquer lugar dentro do domínio da Galileia, além de ser desafiador no reino espiritual, molestava a consciência desse governador, desse tetrarca, porque ele convivia com isso. Não é um profeta. Qualquer que seja a resposta agora, Jesus é levado no caráter de prisioneiro perante o próprio Herodes Antipas. Ele agora, eminentemente intranquilo, inquisitivo, supersticioso, continuava sendo tão perverso como foi antes, era o mesmo que estava ali. Embora tivesse sido de várias formas advertido, não há evidência que existisse nele nenhum menor vislumbre de arrependimento.
estava sobre o lugar. Ai, Deus. Verso 9, verso 10. De muitos modos o interrogava Jesus, porém nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes acusavam com grande veemência. Embora Jesus, irmãos, não realizasse qualquer milagre na presença de Herodes, eles parecem ter imaginado que o cativo pelo menos lhe falasse, que certamente responderia às suas perguntas, mas o silêncio é a melhor resposta. Nós já aprendemos a lidar com perguntas, o próprio Jesus já nos ensinou a lidar com perguntas difíceis. Volte aí os arquivos e você vai encontrar no sermão onde nós aprendemos a fazer contra-perguntas. E em outro momento, o próprio Jesus nos ensinou a ficar quieto. Silêncio. O silêncio é uma resposta. O que podemos ver nesse contexto, do verso 9 do verso 10, é que quando Jesus se recusava a falar, seus inimigos, os principais sacerdotes, os escribas, eles falavam mais do que o próprio Jesus. Falavam com mais veemência, sem cessar, e fervorosamente acusava o mestre diante de quem? Herodes. Porventura tinha medo que Herodes pudesse pronunciar de forma veemente a absolvição de Jesus. Ele tinha medo. Vá que Herodes liberte Jesus. O que a gente vai fazer agora? Não precisavam temer, porque por mais que Herodes também não pudesse encontrar base qualquer na acusação contra Jesus, ele não o pôs em liberdade. E dá vontade da gente sacudir Herodes e Pilatos, um lava a mão, o outro é omisso e entrega realmente a esses homens, a gente sabe a história. Dá vontade da gente sacudir esses homens e dizer: liberte Jesus, liberte Jesus. Mas, meu irmão, nós sabemos pela palavra de Deus que estava decretado e ordenado por Deus Pai que Jesus, seu Filho unigênito, morresse por nós, morresse pela igreja, morresse por você. O verso 4, irmãos. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e ao povo: não encontrei neste homem nenhum crime. Verso 4. Não vejo nenhum crime. Isso teria posto fim da rebelião, do julgamento, absolvido. Jesus agora teria sido declarado isento da culpa, colocado em liberdade, isto é, o que em relação à justiça humana nada pesava a sentença capital de Jesus. Mas, e o decreto de Deus? E o decreto de Deus? Deixa eu respirar aqui para conversar com vocês. Aquilo que Deus decretou sobre a nossa vida vai cumprir. Porque Deus tem um propósito. Um propósito pedagógico, um propósito espiritual. A gente precisa limpar a nossa mente, tomar um suco verde que possa limpar as nossas células, que possa limpar o nosso corpo. Você precisa tomar você precisa limpar o seu organismo, a sua mente, de tantos ensinamentos que você ouve dizendo não é possível, ou de tantos ensinamentos que a gente às vezes até inconscientemente ou conscientemente defendemos perguntando: por que eu? Por que eu tenho que enfrentar essa luta?
Deus é provedor. Deus é provedor. Eu quero conversar com vocês e dizer: Deus, quando Ele quer trabalhar com a igreja, Ele usa qualquer membro daquela igreja para necessitar. A sua dor não é somente sua. A sua dor é do corpo. A Bíblia diz isso: se um membro está doente, todo o corpo está doente. Eu tenho que parar de pensar que eu sou uma ilha isolada, que eu sou um ponto desconexo. Deus trabalha com a sua igreja, Deus trabalha com o seu povo, Deus trabalhou com todos nós, entregando o seu único filho, o unigênito filho, para que ele morresse por essa igreja. Verso 11. Provavelmente Herodes estivesse demasiadamente assustado para condenar Jesus à morte. Sua consciência não lhe havia permitido esquecer o que fizeram a outra pessoa inocente. João Batista está diante dele, outro homem, sentia-se dominado por uma horrível superstição. Eram homens supersticiosos, mas além disso estava demasiadamente aborrecido com Jesus para deixá-lo em liberdade, já que a sua curiosidade não fosse satisfeita, nem um milagre, não deu fogo do céu, a água não foi transformada em vinho, não houve multiplicação de pães, nem um milagre, nada. Que homem é esse? Um homem pacato, cidadão. Então ele e os seus soldados passaram a tratar o prisioneiro, maneteando com desprezo e zombaria. E aí começa o espetáculo horrendo que vai sobre o nosso Cristo. E você, cada domingo agora você vai ver um pouquinho. Hoje você vai ver que vestido com um manto brilhante, como se fosse um rei terreno. E assim aliviaram e enviaram de volta a Pilatos. Do palácio Asmodeu, onde Herodes estava provavelmente alojado, o cortejo agora regressa a Pilatos e ao pretório. Herodes não volta para Pilatos. Um jogo de burro. Quem condenou Jesus? Pilatos? Herodes. Os líderes religiosos? Quem condenou Jesus? Teologicamente a igreja sabe, você sabe, que Jesus foi condenado pelos nossos pecados. Ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Um homem que não pecou, agora morre por um povo diferenciado, um povo eleito, um povo separado, um povo escolhido, antes da fundação do mundo. Irmãos, Jesus não é só galileu, ele não é só judeu, ele é de um povo seleto, de todo canto, de toda raça, de toda língua, do Brasil, da Argentina, de qualquer parte desse universo. Há um povo que foi redimido antes da fundação do mundo pelo sacrifício de Jesus. Falamos hoje pela manhã, toda vez que você participa da ceia, você anuncia o quê? A morte. Morte. Tem algum valor para essa geração do século XXI, isso que a gente está estudando aqui? Você acha que hoje a sociedade está consciente de tudo que Jesus sofreu, de tudo que Jesus fez? Irmãos, eu passei agora, vim com muitas igrejas, a gente vem de lá para cá, a gente vê muitas igrejas. Contingente que estão dentro das igrejas agora, aqui em Santa Maria, é um contingente muito grande de pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus.
Esse contingente que está aqui está bacana, nós somos com um público, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez, Jesus te doce, muito obrigado, mas eu não quero só a sua presença aqui em corpo, eu quero que você mergulhe nesses ensinamentos e começa a pensar, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, se o Senhor não fizesse sacrifício, o que seria da minha geração, da minha vida? Nós precisamos, irmãos, entender tudo isso. Não estar presente num contingente humano, numa massa que senta para ouvir a leitura da palavra de Deus e sai vazio. Sai vazio. De coração, eu pergunto a você, qual o impacto da morte de Jesus na sua vida, na minha vida? Eu estou trabalhando até aqui, já cheguei, já mostrei para vocês a tese de que estava decretado por Deus que Jesus ia morrer. Ele sendo filho legítimo. Porque a maior causa seria a nossa remissão, nossa justificação. Você sabe disso? E aquela mãe tinha um filho difícil. E ela orava por aquele filho desde que ele entrou na adolescência, saiu da adolescência, entrou na juventude, saiu da juventude, entrou na fase adulta, e o menino, que para a mãe sempre é um menino, aquele menino para aquela mãe que não cresceu, aquela mãe se transformou algo muito difícil. É quando a cria se perde. E ela orava incessantemente. E orou 1 ano, e orou 2 anos, e orou 10 anos. E nada mudou. O propósito de Deus, o decreto de Deus na vida daquela senhora é que ela orasse até morrer e sem ver a conversão do seu filho. Há coisas, irmãos, que nós não veremos. Você começa agora e começa hoje, por favor, comece hoje a orar pelos seus filhos, comece hoje a orar pelo seu marido, comece hoje a pedir coisas que só Deus pode fazer, e pode ser que você não vai ver. E você não vai entender. E você vai morrer sem entender que Deus está colhendo, Deus está trabalhando, Deus está determinando, Deus está decretando, que vai ser dessa forma. Um belo dia, aquele rapaz, a ficha dele cai, e a mãe já não havia mais, já tinha falecido. Ele olha um tapete surrado dentro do quarto, o quarto dela estava cheio de tela, ele mexeu no quarto e ele viu as marcas do joelho da mãe. E ele começa a chorar. Chorar. E o Espírito Santo trata daquele coração. E aquela vida aos pés do Senhor. Como não viu? As orações foram respondidas, o decreto de Deus. Fica aquele rapaz no braço da mãe que orava por ele. E ele procurou os céus. Tudo tem uma oração. Tudo tem uma oração. Eu não sei o que é a vida dele, o que você está ouvindo. Mas o que Deus decretou sobre a sua vida não se preocupe. Se você não está entendendo, Deus sabe. Deus sabe. E quando a gente olha, ainda falta o verso 12 para terminar, essa cena do início do julgamento
julgamento de Jesus, a gente fica assim, por que Jesus passou por tudo isso? Para que hoje você, no século XXI, tivesse consciência de não negociar os seus princípios com Deus. Não troque os princípios, os valores bíblicos por nada, meu irmão, não por nada mesmo. Confie no Senhor. A passagem que lemos termina dizendo: naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos reconciliaram, pois antes viviam inimizados uns com os outros. Essa passagem, sabemos que Herodes e Pilatos tinham sido inimigos mútuos. A razão para isso não é dada nos textos, os textos bíblicos não trazem nenhuma alusão. Aqui em Lucas 13:1, onde se acha narrado que uma das formas horripilantes que Pilatos realizava era ordenar que alguns dos súditos de Herodes Galileu fossem mortos. Ingerência na autoridade do outro, na competência do outro, fossem mortos. Mas tudo que sabemos, o que se afirma, é que Lucas 23:12, eles eram ex-inimigos e agora se tornam amiguinhos. História é essa? Pilatos honraria Herodes enviando-lhe Jesus para que lhe editasse a sentença. Por outro lado, Herodes agora responde de forma recíproca, e Jesus entra lá, e Jesus entra cá. O fato que ambos tratassem Jesus da mesma ignomínia e que pudesse, nesse momento, libertá-lo, eles, na realidade, começam a ridicularizá-lo e não tem jeito. Morte na mão. A confissão de fé de Westminster, falando da providência e da presciência do decreto de Deus, diz assim que a causa primária, posto que em relação à presciência do decreto de Deus, que é a causa primária, então, respire, tudo na nossa vida como causa primária provém da presciência do decreto de Deus. Isso é a causa primária da sua vida. Qual o propósito da sua vida? O propósito da sua vida não é ter um filho, não é escrever um livro, não é plantar uma árvore. Esse não é o propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você existe para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus. Você sofre para a glória de Deus. Tudo é por meio dele, é para ele. São todas as coisas. Senhor, tudo é teu. Essa é a causa primária. Todas as coisas acontecem na nossa vida de modo imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Daí, você precisa ver o que é secundário na sua vida. Vamos a alguns exemplos. Ser rico é uma causa primária ou secundária? Ter vida é uma vida física, é uma causa primária ou uma causa secundária? Secundária. Porque por amor a Cristo você é oferecido a morte física. O que é primário e o que é secundário na sua vida? Anota aí. É possível que tudo que nós temos é secundário. Casamento é secundário, filhos é secundário, dinheiro é secundário, igreja é secundário. Por que até um templo é secundário? Vou até beber água agora. A voz, ratinho. Por que tem um templo secundário? Porque o templo somos nós. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo.
se você não tem para morar com o Espírito Santo. A gente tem responsabilidade, meus irmãos, até com anseio. A gente precisa tratar bem o nosso corpo. As pessoas dizem, e a Bíblia diz que nós temos o perfume de Cristo. Qual é o cheiro do perfume de Cristo? Você pode me dizer se é doce, se é cítrico, se é melado? Não sei. Se é floral. O problema é que às vezes a gente tem odores do nosso corpo por falta de banho, de limpeza, de tratamento, de CC, de tantas outras coisas. A gente precisa tratar o nosso corpo com cuidado. Se você tem o Espírito Santo no seu corpo, tome banho. Põe lá um limão. Eu lembro de uma professora que chegava na escola e falava assim: esses meninos estão com CC. Eu vou passar para vocês como tratar o CC. Bicarbonato com limão. A gente tem responsabilidades. Irmãos queridos, Atos capítulo 22, 2, 23. Sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio de Deus, presciência de Deus. Aí está bem claro. Sendo este entregue pelo determinado desígnio, presciência de Deus, vos mataste crucificando por mãos iníquas. Eu quero concluir esse nosso tema nessa noite. Você é galileu? Perguntou Pilatos. Ao descobrir que Jesus era galileu, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, o governador da Galileia, que também estava em Jerusalém naquela ocasião. Isso demonstra uma tentativa de Pilatos se eximir da responsabilidade de julgar Jesus. A pergunta "você é galileu" poderia ser interpretada como uma busca pela identidade de Jesus, enfatizando sua origem humana e geográfica. Mas Jesus, ele fugia a sua origem meramente humana e geográfica. Naquele contexto, se identifica como galileu, porque também tinha conotações políticas, pois a Galileia era uma região associada aos movimentos messiânicos contra o domínio romano da Galileia. E eles começaram a falar contra o domínio romano. Pilatos, ao fazer essa pergunta, ele poderia estar buscando entender-se que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes e se anuir de uma decisão e de uma sentença. Mais uma vez, ele quis lavar as mãos. Ele quis colocar em suspensão. Fato, irmãos, disso tudo é que essa citação, portanto, parece refletir uma cena de julgamento onde a identidade geográfica e cultural de Jesus fora questionada, mas apontava para a complexidade do propósito do decreto de Deus antes da fundação do mundo. Meu filho seria morto, seria crucificado. O que a Bíblia diz sobre esses fatos? O que vem à minha mente? A Bíblia afirma que a presciência e o decreto de Deus é a causa primária de todas as coisas que acontecem imutavelmente e infalivelmente. Isto é, a presciência de Deus se refere ao conhecimento prévio e perfeito de Deus. Deus possui conhecimento prévio. O que vai acontecer conosco daqui a uma hora? Não sei. Eu não sei nem se eu chego em casa. O que vai acontecer com você amanhã? E aí você já está ansioso. Tem que levantar 4 horas, pegar um ônibus, trabalhar. Ansiedade. Presciência de Deus se refere ao conhecimento prévio. E ele tem conhecimento prévio, irmãos, de todos os eventos. Do passado, do presente e do futuro. Isso é bom? Em resumo, a presciência de Deus é um conceito teológico que afirma que Deus conhece plenamente todos os eventos futuros, incluindo ações livres de seres humanos, sem
comprometer a liberdade dessas ações. Deus é livre. E foi livre para entregar seu próprio filho. Ele não é livre para te entregar se você der adoção. É um atributo, um amados divino, que destaca a onisciência e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quer saber de uma coisa? O que eu sei é que eu não sei nada, eu só acredito. Se Deus quiser, vou ganhar aquele caso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter recurso. Se Deus quiser. Você pode falar isso na sua mente. Descansa no Senhor. Confia nele. A consciência em relação aos 10 mandamentos, o conceito do decreto de Deus se revela na teologia cristã, nos planos e decisões eternas de Deus, através dos quais Ele ordenou tudo o que acontece no universo. Esses decretos são vistos como abrangentes, imutáveis, eternos. Significa que em sua soberania Ele já estabeleceu a eternidade para os seus filhos. Você tem a eternidade, você tem a vida eterna, você tem o refúgio do Pai, você tem as moradas celestiais, você tem um novo nome, uma nova vida, um novo estágio com o Senhor. Está decretado isso por Deus e nada e ninguém pode te tirar essa realidade. Então, alma, por que está batida? Por que está batida? Sabe, meus irmãos queridos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. É preciso ter consciência desse grande amor. Quem é que você acha que te ama mais? Sua mãe? Isso é mesmo. Quantas mães abortam? Seu pai? Quantos pais são ausentes? Sua esposa? O que ela quer são os seus bens. Vem para cá meus bens. Seus filhos? Fica velho, senil, gagá. Eles vão ser os primeiros a te jogar no asilo. Quem te ama mais? Sua igreja? Não espera a visita dos irmãos, não. Sua igreja. Quem é que te ama mais? Quem você colocaria agora num pedaço de papel que te ama mais? Quem nos ama mais? Eu quero confessar para você que ninguém nesse mundo te ama mais como Deus. Como Deus. Nem seu marido, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seus parentes, nem sua igreja, nem quem você acha que te ama. Deus nos ama ao ponto de sua presciência e decreto cumprir o propósito eletivo de Cristo, o beneplácito dos seus eleitos, a igreja de Cristo, preciosa, coluna viva, resgatada, redimida, comprada por Ele. Você, como eleito, valoriza a morte vicária de Cristo. Eu queria que você saísse daqui hoje valorizando cada sofrimento de Jesus, valorizando a sua morte. De que maneira a nossa consciência de que Cristo resgatou os eleitos é um ato da remissão, deve influenciar a vida e a missão da igreja hoje. Amados queridos, Cristo fez tudo isso para que a igreja tivesse um propósito. E o seu propósito é o ministério da reconciliação, reconciliar o homem com Deus, não importa. Está nas drogas, reconcilie com Deus. Está no adultério, reconcilie com Deus. Está perdido, reconcilie com Deus. Está desviado, reconcilie com Deus. Observe quem são os que estão
distante do Senhor, porque o ministério da reconciliação foi dado a esta igreja, e esse é o propósito de Deus para a igreja, reconciliar o homem com Ele. Palavras finais. O que eu aprendo de prática em tudo isso? Olha, Herodes, por muito tempo, esteve desejoso de ver Jesus. E você? Só quer ver Jesus? Só quer ver os milagres? Ensinados? No entanto, que diferença? A diferença é que Deus nos vê. E Deus vê o nosso coração. Lembra de Zaqueu? Zaqueu conhecia Jesus. E Jesus já conhecia Zaqueu. Deus está vendo o teu coração nessa noite. Duas pessoas estão desejosas de fazer a obra do reino. Maravilhoso. Mas a pergunta é, por quê? Por que você quer fazer a obra? Qual a motivação? Qual a motivação? Qual o motivo de estarmos aqui agora? O que nós vamos levar para a nossa semana é Herodes tendo tratado Jesus com desdém e via de volta a Pilatos. Herodes, juntamente com Pilatos, não encontrou justificativa alguma para acusar Jesus, o que havia apresentado contra Jesus. Pilatos declarou várias vezes inocente. Herodes fez o mesmo. O mesmo disse ao ladrão arrependido, não obstante, Jesus foi condenado. E o Deus Todo-Poderoso permitiu que isso acontecesse. É lógico chegar à conclusão de que Lucas está tentando chegar a esses pontos no que diz respeito a Deus. Jesus estava sendo castigado, moído por essa noite. Por você que me ouve essa noite. Isaías capítulo 53 fala sobre isso. E Jesus ajude que ninguém tem condição de nos amar